Hoje, 6 de outubro de 2023, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco a respeito da Palavra de Deus. O nosso assunto de hoje é ter fé é confiar. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos seus cuidados, nos entregamos inteiramente em tuas mãos e que todos aqueles que nos escutam, que nos servem e que nos rodeiam, sejam abençoados por ti. Que a graça do Senhor nos alcance e que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Como falamos, ter fé é confiar. O verso que nós vamos estudar hoje é Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna doador dos que o buscam. Esse verso é poderosíssimo, é um verso esclarecedor. Nós precisamos entender que aqui ele diz galardoador dos que o buscam, que é confortar, doar, consolar, presentear. Ter fé é confiar. É saber que Ele existe. E se Ele está por nós, quem é contra nós? Tudo que é bom, Deus nos ajuda a fazer e é necessário que nós conheçamos o que é bom para que recebamos de Deus a sua ajuda. E para conhecer a Deus é preciso tomar algumas providências. Primeiro, ler sobre Ele, conversar com Ele, falar menos e ouvir mais. Quando a gente estuda a palavra de Deus, Ele fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. Então é necessário que nós leamos mais a Bíblia do que oremos. Quando a gente lê a Bíblia, nós ficamos conhecendo mais a esse Deus maravilhoso. É preciso sabermos as suas histórias, as suas parábolas. O que é uma parábola? A gente precisa saber o que é uma parábola para não confundir com doutrinas e nem com profecias e nem com cânticos e nem com histórias. A Bíblia se divide em histórias, profecias, histórias o que já passou, profecias o que está para frente. No dia que uma profecia se cumpre, ela passa a ser história. Também ela se divide em cânticos, parábolas e doutrinas. Não podemos confundir essas palavras, porque do contrário estaremos falando, quem sabe, tolices. Parábolas e doutrinas, elas se diferenciam bastante. Infelizmente, a gente conhece pessoas que pegam uma parábola e faz dela uma doutrina. A parábola do rico e Lázaro, por exemplo, não podemos confundir com uma doutrina. Ali Jesus é claro quando ele diz que há um abismo entre mortos e mortos. Ambos haviam morrido, tanto o pobre como o rico. Eles não se conversavam. E Jesus diz que há um abismo. Quando uma pessoa está morta e outra viva, não se conversam, porque os dois não podem conversar, um vivo com um morto. Dois vivos, sim, podem conversar. É preciso que nós tenhamos o Espírito Santo, porque fé e acreditar é um dom do Espírito Santo. E Jesus fica muito feliz quando sabe que alguém crê nele. Ele vê que nós cremos nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se é impossível agradar a Deus sem fé, nós precisamos então praticar a fé. É preciso ter comunhão com Ele. O que é ter comunhão? É ter uma comum união. Ele conosco e nós com Ele. Isso é muito interessante, a gente pensar e meditar sobre isso. É viver com Ele. Marcar entrevista com Jesus. Você já marcou entrevista com Jesus? Eu quero dizer para você que já. Eu já marquei entrevista com Jesus. Eu lembro que eu marquei com Jesus encontrar com Ele 2 da tarde. E naquela hora eu estava ali e com certeza Ele também para me ouvir. E eu orei, conversei com Ele como se conversa com um amigo. Jesus é nosso amigo. Ele nos chamou de amigos, que vale mais que irmão. A Bíblia nos assegura isto. Nós precisamos ter essa confiança
e dizer para ele tudo o que nós estamos pensando. Eu pergunto a vocês, podemos esconder se ele sabe até os nossos pensamentos? Ele sabe quando se desprende um cabelo de nossa cabeça? E ele sabe quando uma folha de uma árvore cai? Então, é lutar contra algo impossível, é quando você quer esconder alguma coisa de Deus. Tudo nós temos que abrir o coração a Ele. Ele gosta, Ele quer que nós confiemos e peçamos perdão a Ele dos nossos erros e pedir força do Espírito Santo para que a gente possa vencer. Vencer o inimigo há uma necessidade. Jesus diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Devemos orar em silêncio, devemos orar em palavras, mas cuidado, porque o inimigo ele conhece pelas ações. Já pensou que coisa, hein? Você vai fazendo as coisas, demorando o seu olhar, e o espírito mal vai entendendo o que é que você gosta mais, o que você gosta menos. Nós temos que pedir a Cristo e ao Espírito Santo permanentemente forças para vencer o inimigo. Confiar em Jesus é algo extraordinário. É preciso confiar, porque se não confiamos, não agradamos a Ele. Se as coisas andam bem, que Deus esteja em nosso favor. Se as coisas andam mal, devemos entender, Senhor, ou pedir, Senhor, dá-me paciência para que aquilo que é nosso, aquilo que é meu, aquilo que o Senhor nos dá, que venha e eu possa estar sempre ali esperando o de melhor. E se nós tivermos que sofrer? Isso não é novidade, porque os grandes homens, os heróis da fé, eles sofreram muito e muitos tiveram que pagar o seu testemunho com a própria vida. Mas o galardão que receberão é muito compensador. O importante é que Cristo nos ama e Ele não vai deixar em branco o amor que nós dedicamos a Ele. Jesus é aquela pessoa que nós podemos confiar, sem dúvida nenhuma. Esse verso de hoje, vamos ler novamente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna um doador àqueles que o buscam. Devemos buscar a Deus em todo instante, buscar o Espírito Santo, buscar o Pai, para que possamos então viver de uma maneira completa, cabal. Amigos, nada melhor do que você estar nas mãos de Deus, a qualquer custo, a qualquer momento, em qualquer situação. Se entregue nas mãos desse Deus maravilhoso e fique tranquilo que Ele fará por nós, por mim, por você e por todos aqueles que o buscam da melhor maneira possível. Que bom é que Cristo está voltando e em breves dias nós teremos paz eterna. Vamos orar por aqueles que ainda não se entregaram a Deus. Vamos orar por aqueles que têm cometido desatinos de não confiar nesse Deus maravilhoso. Vamos pedir a Deus que os nossos amigos, parentes, os nossos amigos, aqueles que nos rodeiam, que eles sejam abençoados por Deus. Vamos orar então. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e que a graça do Senhor nos alcance. Pai Santo, todos aqueles que nos ouvem, que possam ter a ousadia, a fortaleza, o conhecimento, a sabedoria de se entregar a Ti. Toma-nos em Tuas mãos, Pai Santo, dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos fazer o melhor para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que pedimos, agradecidos. Amém. Um feliz sábado para todos nós e que Deus nos abençoe. E que neste dia que se inicia, nós possamos praticar juntamente com os nossos familiares a fé, a esperança, o conhecimento e, sobretudo, o amor àqueles que nos rodeiam. Que estejamos sempre na Tua presença. É em nome de Jesus que dizemos isto. Até uma próxima oportunidade e um feliz sábado para vocês.